A palavra do Senhor se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 8 em diante, que diz assim: o título da palavra: os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. Neste momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuaram teus deuses, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla, de todo tipo de música, para vós prostrarde e adorarde a estátua que fiz, será melhor fazê-lo, mas se não o adorarde, serei lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderia livrar das minhas mãos? Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. Olha que glória! Louvado seja o nome do Senhor. A fé. O nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses e nem adoremos estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais, para mais do que se costumava aquecer, e ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha ardente. Então eles foram amarrados, vestidos os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Aleluia! Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo me conduza a essa palavra gloriosa. Aqui nós vemos que ainda existem pessoas que tenha fé em Deus. Aqui nessa palavra nós vemos que
Nem todos são corrompidos, nem todos homens são corrompidos pela palavra dos homens. Louvado seja Deus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram acusados e traídos pelos seus próprios parceiros de trabalho naquela época, né? E eles, firme ao Deus poderoso, com muita fé que eles tenham no nosso Deus. Então os magos, né? Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. Ali era o Deus dele, do Nabucodonosor, e das pessoas que serviam ele, que seguiam ele, adoravam essa estátua de ouro. Porém, existia 3 jovens que eram muito temente a Deus. E esse jovem jamais se prostrava diante de outro Deus que não fosse o seu Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E que acontece que os feiticeiros, os mágicos, foram lá falar o rei Nabucodonosor que existia 3 judeus que não prostraram diante de sua estátua de ouro. E Nabucodonosor imediatamente ficou irado, porque ele ordenara que todos prostrassem ao Deus dele. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não o fizeram. E ele ficou muito, muito bravo, com muita ira. Tanto que foi lá falar com eles. E falaram para ele, quando ouvi o som. Após estáis pronto quando? Ouvide o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do salteiro, da flauta dupla, de todo tipo de música, que você se prostre ao meu Deus que eu fiz. Se não fizerdes, te jogarei na fornalha de fogo ardente. E o Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei, o único Deus que nós prostramos, que nós adoramos, é o nosso Deus. Nós só cultuamos ao nosso Deus e não prostramos ao seu Deus, ao Deus que tu levantaste. Aí Nabucodonosor ficou mais irado ainda. Que ele ainda falou: quero ver, vou te jogar na fornalha de fogo ardente. Quero ver qual é esse Deus poderoso que vai te salvar de lá, das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram tranquilos, porque ele sabia que Deus ia salvar ele, que Jesus, os anjos, ia salvar ele daquele fogo ardente, porque ele era temente a Deus. Ele jamais iria se abaixar para uma estátua de ouro, tendo um Deus maravilhoso ao seu lado. E ele fez o quê? Mandou amarrar os 3, vestiram ele de luxo, de tudo que ele tinha direito, com as túnicas, tudo, vestiram ele bem bonito lá e foram jogados na fornalha de fogo ardente, que acenderam 7 vezes mais. Tanto que os guardas morreram tudo só de chegar perto. Virou cinza. E os 3 entraram, jogados lá dentro, simplesmente. Era como se eles estivessem numa caverna, sem nada. E a fornalha era simplesmente as luzes que estavam iluminando a caverna. E ali aquele fogo ardente que queimava até o juízo de quem chegava perto. Sadraque, Mesaque e Abednego estava lá, andando para um lado e para o outro, dentro da fornalha, e junto dele tinha mais alguém. Então ali o que aconteceu? Nabucodonosor foi ver se eles tinham morrido, se eles já estavam carbonizados. Chegou lá, ele viu 4 homens de branco,
4 homens andando, passeando dentro da fornalha ardente, alegre, sem nada ter acontecido. E aí ele ficou apavorado. Mandou tirar imediatamente Sadraque, Mesaque e Abednego de lá. E daí então, meus amados irmãos, Nabucodonosor, com toda a sua ira, com toda a sua ignorância, com toda a sua incredulidade, passou a crer no Deus Todo-Poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque, meus amados irmãos, ainda existe fé, ainda existe homem de fé, ainda existe homem que confia no Senhor. Ainda existe servo de Deus, serva de Deus que confia no Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não teve medo nenhum de ser jogado na fornalha, porque ele tinha certeza que ele ia ser salvo, que ele não ia ser queimado, que ele não ia ser carbonizado, porque ele estava todo o tempo com Deus, todo o tempo ele estava com Deus, e Deus com ele. E Deus não deixou ele ser queimado. Porque Deus sabia os três homens que ele tinha mandado para aquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Louvado seja Deus. Que na mesma história aconteceu com Daniel, que foi jogado na cova do leão, na cova dos leões, e não foi morto. Os leões ficou 3 dias sem comer e morrendo de fome. E na hora que Daniel foi jogado lá dentro, simplesmente os leões perderam a fome. Que Deus maravilhoso, porque Daniel confiava demais no Deus. Confiava demais, tinha muita fé, muita fé, muita fé. Ele tinha muita fé, era muito temente a Deus. E não sofreu nenhum arranhão. Naquela época, o rei Dário também fez a mesma coisa. Começou a cultuar, passou a cultuar e fazer com que todos os seus servos e servas servissem o Deus de Daniel. O mesmo fez o rei Nabucodonosor para servir o Deus Todo-Poderoso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, meus amados, creiam, somente creia. Somente creia e entregue nas mãos de Deus, porque Ele faz tudo, Ele fará tudo por você. O possível, Ele não faz, Ele faz o impossível. Amém? Fiquem com essa palavra. Fé, acredite, simplesmente acredite, porque Deus existe e faz o bem para nós. É só querer. Tenha fé. Acredite. Amém?